Galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do The Byte. Esse aqui é um episódio bem especial, conta com a presença do Cellbit para falar bastante sobre o processo dele de criação, não de criador de conteúdo e nem apenas do criador de um jogo, mas sim da criação de todo um universo e como que foi trabalhar por tanto tempo no Enigma do Medo, mas também em tantos projetos que ele já fez e já desenvolveu e publicou aí. Papo, assim, bem interessante, eu tenho certeza de que vocês vão curtir. E aqui é bem válido mencionar que o Enigma do Medo, que é o game do Cellbit, que tá fazendo um baita de um sucesso e é um jogo de fato que merece esse sucesso todo, é um game publicado pela Nuvem, a Nuvem que é parceira aqui do The Byte. Então a gente vai deixar um link na descrição para quem tiver interesse em adquirir o Enigma do Medo. Vale a pena mencionar aqui também que se você é criador de conteúdo, a Nuvem tem um programa dedicado para criadores de conteúdo, que é o programa Nuvem Co-op. Link na descrição também para quem quiser dar uma olhada, se informar e ver como que o Nuvem Co-op funciona. E uma última menção antes de entrar o Cellbit aqui, que é o seguinte: o The Byte vai tirar uma pausa de final de ano e a gente vai voltar no início de 2025 com mais conteúdo aqui para vocês, beleza? Vamos nessa! Bom, galera, estamos aqui com o Cellbit, uma oportunidade bem especial, como a gente mencionou já na intro. Eu tô bem feliz de recebê-lo por aqui, que tem bastante coisa que a gente gostaria de perguntar pra ele. A primeira coisa vai ser bem óbvia, bem básica. Cellbit, eu queria que você se apresentasse da forma como você diria, como que você se vê hoje. Porque você foi criador de conteúdo, eu diria que você é também, porque você não perdeu as habilidades nisso. Mas você lançou o seu próprio jogo. E como criador de conteúdo, você já fez vídeo de vários estilos, você já fez lives, inclusive com RPG, e você agora tem o seu próprio jogo. Como que você se vê? Como que você se apresentaria considerando a história que você construiu na internet? Primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Normalmente, assim, como eu me apresento hoje, eu sempre falo que eu sou o criador de Ordem Paranormal, que é a minha principal marca, né? E é o universo que eu acabei criando nesses últimos anos, que abrange, né, várias mídias. Mas o meu cargo, assim, como eu me reconheço, é como um diretor criativo. É alguém que dirige uma marca ao mesmo tempo que cria e dirige criativamente, né, toda a direção para onde ela vai. Eu acho que todo mundo desse meio de creator, assim, é de certa forma diretor criativo do próprio produto, né, da própria marca, da própria imagem. Mas sempre foi meu sonho criar uma marca que não fosse exatamente Cellbit, né, fosse uma coisa além de mim, que pudesse ser maior do que eu. E hoje, eu com muito orgulho posso dizer que eu sou diretor criativo da marca Ordem Paranormal e que ela hoje poderia continuar sem mim, por exemplo, e ainda existiria um produto ali, uma coisa ali pra acontecer. Então, definitivamente hoje eu me vejo como um diretor criativo de Ordem, assim, acima das outras coisas, né? Acima de criador de conteúdo pra internet, streamer, influenciador, tudo mais, eu me vejo muito mais como um diretor criativo. Você diria que, então, a sua fase como criador de conteúdo, beleza, ela não deixa de existir, mas você diria que ela foi assim, ela foi uma etapa pra você chegar num objetivo, ela não foi o objetivo em si, então. Com certeza, com certeza. Eu acho que hoje em dia é tudo muito mesclado, né? Tudo é marca, e tudo é branding, e tudo é identidade, mas o meu objetivo final sempre foi poder criar alguma coisa que pudesse eventualmente se tornar maior do que eu. E eu não acho que eu tô lá ainda, eu definitivamente, assim, eu como uma figura, né, sou muito importante porque o Ordem e o Ordem não acontece se eu não for atrás de fazer as coisas acontecerem, mas de pouco a pouco, assim, eu consigo ver uma vida própria se formando pra esse projeto, sabe? Isso é o que mais me deixa feliz, assim, me deixa muito orgulhoso. Eu queria, inclusive, continuar nessa linha de pergunta, focando um pouquinho na Ordem Paranormal mesmo, assim. Muita gente que tá assistindo a gente aqui a esse episódio de debate, obviamente conhece você, mas tem gente que não conhece, ou conhece você e não conhece tão bem assim a Ordem Paranormal. Então, aproveita também agora esse momento para apresentar um pouquinho o que é a Ordem Paranormal como um todo, né? Porque, na verdade, é um projeto bem maior do que muita gente talvez imagine. E também comenta um pouquinho sobre essa evolução de onde a Ordem começou e aonde ela chegou agora, culminando talvez aí com o Enigma do Medo, eu presumo. Perfeito, Ordem Paranormal ele é um universo de mistério e terror e principalmente investigação paranormal. Ela começou como uma história que eu tinha escrito há muitos anos atrás, ali por 2019, 2020,
onde eu tinha escrito um mistério sobre uma investigação paranormal, que aconteceu numa escola, uma escola tinha se incendiado, e eu sempre quis transformar essa história em realidade de alguma forma, e o jeito mais divertido que eu consegui visualizar ali era criando um RPG de mesa, fazendo um RPG onde eu mestrava, mas um RPG de mesa com uma produção um pouquinho mais elevada do que normalmente um RPG de mesa é. Normalmente RPG de mesa você se junta com as pessoas, não pega ali ficha, papel, caneta, e vocês se divertem com os amigos. Mas ali a gente já tinha trilha sonora original, começou a produzir assets visuais. Logo na primeira temporada a gente já tinha todo um sistema programado para as fichas e tudo mais. Mas também começou bem despretensiosamente. Era uma parada realmente para me divertir com meus amigos, ao mesmo tempo que era um conteúdo para ser streamado. O que surpreende muita gente é que os primeiros projetos de Ordem, eles não foram um sucesso. Eles tiveram assim, um resultado normal. Eles não foram um fracasso, mas também não foram nada surpreendente. Mas ali eu descobri uma paixão desse método novo, assim, de contar e criar uma história para um público que eu nunca tinha visto antes. Pelo menos, com certeza existem vários canais de RPG no mundo, mas eu nunca tinha assistido nenhum deles. Eu tinha desenvolvido ali uma parada onde eu poderia roteirizar uma coisa meio improvisada em tempo real. E era muito divertido, né? Os personagens terem vida própria e outras pessoas também influenciarem nessa narrativa. E a partir daí, o universo do Ordem, né? Dessas investigações de mistério e terror, começou a se expandir. E passou de ser só uma live para comecei a desenvolver um sistema específico para essas lives funcionarem. E a partir daí, né, contratei mais artistas e a gente começou a lançar álbuns das trilhas sonoras originais. Eventualmente lançamos o próprio sistema do RPG, né, com todas as regras de como o universo funciona. A partir daí a gente também fez o financiamento coletivo do jogo, que já tinha sido começado a ser desenvolvido lá em 2020. Junto com isso, né, começamos a expandir, lançar adaptações dos RPGs em HQs, quadrinhos, vamos lançar livro agora. Então é um universo que está expandindo assim para outras mídias, contando várias histórias diferentes nesse universo, né, paranormal que a gente foi criando aos poucos. É uma parada muito única, assim, porque essa história que acontece em tempo real e é improvisada, ela é muito viva e ela acaba tendo tropes muito diferentes de histórias normais, justamente porque nem eu, que sou o criador e roteirista, consigo controlar o que vai acontecer. Porque se um jogador tá lutando com o vilão e ele tira 1 no dado, o vilão ganha. E a história vai tomar um rumo completamente diferente. E acho que essa surpresa orgânica, acho que é o que deixa a Ordem tão mágico, assim. É o que me deixa tão divertido de contar histórias nesse universo. Ao mesmo tempo, né, que isso abriu espaço para poder contar histórias muito mais complexas, tipo a do Enigma do Medo, né? Que é uma história tem muitas camadas e exige ali... Posso brincar com essa interação do jogador. Então, basicamente, Ordem Paranormal é um playground, assim, onde qualquer coisa pode acontecer. E os mistérios... Sempre tem algum novo mistério que dá pra explorar. E acho que essa é a magia da parada. Você tá fazendo algo que é transmídia, né? Eu acho que não só aborda várias mídias, mas até transcende um pouco as mídias que aborda, até por essa característica da história ser moldada conforme ela acontece. Se a gente der um passo pra trás, o que te influenciou / inspirou? Porque eu imagino que você deva ter inspirações que fogem do mundo dos games, que muita gente imagina logo de cara, ele fez um jogo, então jogos inspiraram ele. Com certeza sim, mas o que além disso te inspirou e o que também você precisou estudar pra você chegar nesse ponto? Se foi um estudo formal, informal, se é uma bagagem que você adquiriu por absorção das coisas que você consome ou você teve um estudo direto? Como que foi isso? Assim, estudo técnico foi pouquíssimo. Eu já fiz algumas... tinha aqueles cursos online de escrita, assim, de roteiro. Teve uma época ali, quando eu tava começando a desenvolver o universo do Ordem, que eu tava realmente muito preocupado em entender como é que era a fundação de construir um universo, né? E escrever toda um lore, uma narrativa. E aí eu consumi vários cursos, assim, de escritores renomados e tal. Esses cursos online, que tem várias etapas. Mas eu confesso que, no fim das contas, assim, o que pega mesmo é nesses cursos gigantescos, é uma diquinha ou outra que eles dão que eu falo, não tinha pensado nisso. No geral, é muita experiência, tentativa e erro, entender o que funciona, o que não funciona. E acho que eu dei muita sorte de, sem querer, ter feito esse formato semanal ao vivo, onde eu conseguia, na hora, já pegar o que tava funcionando na narrativa, o que não tava. Então, acontecia um grande momento narrativo, eles conheciam um personagem novo, eu conseguia já entender o que tava conectando com o público e o que não tava, e podia guiar a história pro que mais importava pra quem tá assistindo. Isso é uma coisa que
única de uma coisa que acontece ao vivo e é improvisada, né? Por exemplo, um roteirista não consegue lançar um episódio, ver o que tá funcionando e escrever o próximo episódio durante essa semana. Então, esse lançamento e ver a reação em tempo real me ajudou muito a entender o que funcionava numa história e o que não funcionava. E também tem muito dessa conexão das pessoas com quem tá jogando, né? A gente tem duas histórias acontecendo ali ao mesmo tempo, se você for analisar. A gente tem a história fictícia, que são os personagens ali encontrando os mistérios de fato, todo mundo do Ordem mesmo. Mas a gente tem a camada dos criadores, né? E é uma parada meio reality show nesse sentido, porque se um criador ou uma pessoa ali que tá jogando o Ordem, o personagem dele morre, ele sai da temporada. Então, você perde essa pessoa ali, né? E todo o carisma daquela pessoa que tá ali por fora também. Então, existe uma conexão com os personagens, que não é só com o personagem, mas também com a pessoa que tá interpretando aquele personagem em dois níveis diferentes. Você se apega muito ao personagem porque você também gosta muito da pessoa. E quando você perde um, você perde os dois. E isso é essa conexão e você poder ver os jogadores, né, depois, durante a semana, comentando sobre o que aconteceu no episódio, isso expande muito, assim, o quão profunda a história pode chegar e quanto você consegue se apegar aos personagens. E toda história é sobre personagens, no fim das contas. Minhas inspirações principais, a maioria veio de coisas da minha infância, assim, coisas que me moldaram como pessoa. Eu lembro... Por mais bizarro que seja, acho que a minha principal inspiração para escrever histórias e mistérios é Lost. Especificamente pelo jeito que Lost apresentava os mistérios. E eu cresci, né? Eu comecei a assistir Lost quando eu tinha, sei lá, 10 anos de idade. Eu cresci com Lost. E apesar do final da série não ser o mais aclamado, eu acho que o jeito que Lost constrói os mistérios me deixava... Eu ia dormir pensando em Lost, eu acordava em Lost, tinha um caderninho só com anotações, tentando entender os mistérios, eu tentava desenhar o mapa da ilha e entender onde as escotilhas levavam. E acho que, né, essa minha obsessão com Lost quando eu era criança, e ali no começo da adolescência, me fez entender que toda história, no fim das contas, tem que ser levada por algum tipo de mistério, por menor que seja, né? Os protagonistas não podem saber o que vai acontecer, senão, né, não existe medo, não existe... impacto narrativo, mas eu, pelo meu gosto pessoal, eu percebi que as maiores conexões entre personagens sempre aconteciam quando eles estavam decifrando mistérios juntos. Por isso que eu fiquei... eu gosto tanto desse gênero no geral, desse impacto narrativo que decifrar um mistério tem, tanto no espectador quanto nos personagens que estão descobrindo aquilo junto com você. Acho que isso é muito legal. Selbit, cara, eu queria voltar à pergunta do Edu, lá no começo, sobre a ótica do creator, cara. Você falou um pouco, né, que foi mudando, mas teve algum momento que você decidiu, cara, eu não quero ser streamer, eu não quero só criar conteúdo. Claro, na vida a gente tem que ir reconfigurando, saca? Mas é porque você tava procurando algo mais aprofundado? É porque você se considera um artista? É um negócio mais atual? Mas eu gosto de perguntar mais por essa ótica mesmo. Como que foi, cara, esse processo? Eu acho que foi a primeira vez que eu consegui dar certo. Desde... Assim, se você for ver... é até engraçado olhando pra trás agora, parece meio óbvio, né? Mas na época eu não conseguia enxergar isso. O meu primeiro vídeo do YouTube era roleplay de Minecraft, onde eu tentava contar uma historinha, eu fazia tipo um filminho no Minecraft. E eu interpretava o personagem, botava música épica, eu entrava numa caverna e fazia uau! E tal, eu fazia umas cenas assim. Eu tentava contar historinhas no Minecraft. E depois eu fui mais pra gameplays de meme, fazer postagens, coisinhas engraçadinhas. Mas volta e meia eu sempre tentava fazer esses storytellings, assim, essas coisas mais interpretadas. Tentava criar essas historinhas dentro dos jogos. Porque acho que era algo sempre... Eu sempre tive vontade de fazer. Eu sempre quis contar histórias fictícias ali. Sempre quis escrever um livro. Sempre tive esse sonho. E, ao mesmo tempo, eu ia pra onde o fluxo me levava. Ali na época de 2014, os vídeos engraçados, jogando Gmod com o pessoal e dando risada, eram os que mais estavam dando certo. E comecei a fazer bastante desses, aí comecei a fazer vlogs e tudo mais. E a partir de um certo ponto, ali em 2016, eu comecei a ficar mais velho, eu comecei a ficar muito frustrado criativamente, que eu não tava sentindo essa satisfação, né, de... fiz um vídeo, eu achei ele muito foda, fiz essa parada, adorei o que eu criei aqui. E aí eu comecei a tentar voltar a essas raízes, assim,
Fiz uns vídeos super pretensiosos na época, mas tentava fazer umas paradas mais artísticas, mais profunda. E era um adolescente, né? Tentando achar o que eu tava fazendo. E, eventualmente, eu saí um pouco desse mundo de criação de conteúdo e tentei escrever vários roteiros. Fiquei escrevendo um monte de roteiro, tentei aprender as regras, né, de escrever roteiro. Apresentei alguns projetos para algumas produtoras. Nunca nada foi muito pra frente. Eu cheguei a vender um roteiro uma vez para uma produtora, ali em 2019. E o plano era que a gente ia tentar fazer acontecer a série que eu tinha escrito em 2020. Aí chegou a pandemia. E aí foi tudo pro saco. E justamente foi quando chegou essa pandemia, né? E meio que deu uma lapada nesse sonho ali. Falei, então vou contar essa história, essa outra história que eu tenho aqui em RPG. E a partir daí foi crescendo meio que organicamente. Então, é difícil dizer exatamente de onde veio essa vontade, mas olhando pra trás, assim, dá pra ver que eu sempre quis contar essas historinhas, essas coisas fictícias nos conteúdos que eu fazia. Eu queria te perguntar, Selbit, você fala muito sobre essa questão da criação de conteúdo e da sua evolução como criador de conteúdo, e a própria pergunta que o Vandep fez agora me fez pensar e trazer à mente um questionamento sobre o Enigma do Medo, né? Porque eu acho que o Enigma do Medo ele é mais um degrau nessa escadinha, né, do Selbit enquanto criador de alguma coisa, né? E o Selbit que quer pegar a sua força criativa e aplicar em diversas mídias. Eu acho que eu até vi você comentando em uma entrevista que era um sonho seu criar um jogo, né? E é legal, eu acho que eu queria te perguntar primeiro se você tinha nos planos criar um jogo sobre a Ordem Paranormal já, ou era um jogo qualquer, e como é que foi essa evolução das lives do RPG, do que você estava construindo nas lives, pra se tornar depois ali o Enigma do Medo, o jogo? Eu acho que, mesmo que a gente faça com muito amor e muita paixão e muito carinho, a gente tem que ser inteligente nas decisões que a gente toma nesses desejos criativos, né? Eu sempre quis fazer um jogo desde criança. Eu, inclusive, ali em 2016, 2017, eu não sei se eu já comentei isso em algum lugar antes, mas eu já tinha começado a fazer um jogo junto com o Phelps. A gente tava por trás dos panos, assim, eu e ele desenvolvendo um jogo juntos. Era um projeto super pessoal nosso, um projeto de amor nosso, assim. Era um jogo bem simples, era um jogo de enigmas e que a gente acabou não finalizando, mas a gente passou alguns meses trabalhando nele, assim. Eu sempre tive essa vontade de fazer um jogo de puzzle, um jogo de mistério, um jogo de enigma, muito inspirado pelos enigmas que eu resolvia quando era criança, os ARGs, Noteprom, esses enigmas de site, assim, que você tem que pesquisar coisa na internet, decifrar código, achar arquivo dentro de arquivo. Sempre fui apaixonado por isso, porque meu irmão me fez viciar nisso quando era criança. Tinha essa vontade de fazer o meu próprio e tentar contar uma história escondida dentro desses enigmas, assim. E essa era sabe quando você tem um projeto e você deixa ele lá guardado e ele vai aumentando de escopo, até que aconteceu de o Ordem começar a dar certo e a Domativa entrou em contato comigo ali, o que foi uma grande aposta deles, assim. A Domativa é a desenvolvedora do Enigma do Medo. Uma grande aposta deles de entrar em contato comigo no meio ali da segunda temporada. Não era um grande sucesso o RPG. Ainda pegava uma média de views bem... Comparado com hoje, né? Bem baixa. Os episódios hoje pegam em média 100 mil espectadores simultâneos. Na época pegava 10 mil. Era uma live relativamente normal pra época, assim. E eles viram ali o Bastos, né? Ele viu um potencial. O que ele sempre fala pra mim é que ele viu que eu queria muito criar uma parada. Eu tinha muito essa sede de criar esse universo e ele acreditou nisso. Em resposta, também confiei muito na Domativa e a gente tem essa relação muito boa, assim, de companheirismo e confiança. E eu poderia muito ter feito um projeto fora do Ordem, né? Ter só seguido... vou fazer um jogo, uma nova IP, né? Deixar o RPG ser o RPG e vou fazer um novo projeto. Mas as coisas estavam todas trilhando, assim, um castelinho de carta, né? Um efeito dominó, onde o RPG estava começando a viralizar, ao mesmo tempo que essa desenvolvedora entrou em contato comigo, eu já tinha esse sonho de fazer esse jogo de enigmas, meio que se juntou, as peças se encaixaram no momento certo, a gente lançou o financiamento coletivo, e quando a gente lançou o financiamento coletivo no final de 2020, a gente não esperava o retorno que ia ter, de jeito nenhum. O escopo do projeto fazer jogo é muito caro, né? As pessoas não sabem disso, mas fazer jogo é muito caro. O mínimo do orçamento que a gente precisava para montar um jogo que estava sendo escopado era 1,5 milhão. Mas a gente tinha muito medo da recepção que a internet ia ter se a gente lançasse um financiamento de 1,5 milhão. Justamente porque, por não ter uma indústria muito madura de desenvolvimento de videogame aqui no Brasil, né? A gente tem, comparado com lá fora,
muito do público não sabe quão caro é fazer jogo e acha que com 500 mil você lança um God of War. Então a gente tinha muito medo dessa recepção e a gente tomou essa decisão de vamos deixar o financiamento de 500 mil e dependendo de se a gente não conseguir, a gente busca financiamento de fora, dá um jeito de acontecer, vamos fazer essa aposta. E acabou que a gente foi surpreendido, né? A gente quebrou o recorde de financiamento coletivo, muita gente acreditou no jogo, muita gente viu ali o potencial no que a gente estava fazendo e no que a gente estava querendo entregar. E a gente atingiu mais de 4 milhões, né, no projeto. E com isso, o escopo do jogo aumentou muito, né? O escopo inicial do jogo que eu tinha escrito era um jogo de 4 horinhas. O jogo tem, assim, dependendo da pessoa, 20, 30 horas de conteúdo. Eu sinto que a parada foi uma perfect storm, como dizem, né? Uhum, foi uma sequência de eventos que todos se encaixaram perfeitamente para esse jogo acontecer. E que bom que deu tudo certo, a gente conseguiu entregar ele. E estamos muito orgulhosos do que a gente fez. Eu ia até te perguntar sobre o processo, né? De quantas pessoas trabalharam, o que você achou mais difícil nisso, porque isso é um negócio. Eu também conheço um pessoal que trabalha na indústria indie, aqui no Brasil, na Rocksnail e tal, e outros estúdios. E assim, você considera, vocês tiveram um financiamento coletivo, tinha um nome grande que nem o seu por trás, né? Que faz uma diferença total. E ainda toda a lore do Ordem e tal. Então, o que você achou mais difícil nesse processo? Quanta gente trabalhou, sabe? Você acha que para manter um estúdio é melhor contratar temporariamente, manter a longo prazo, sabe? Como que vocês vão fazer agora que o jogo lançou? Porque eu acho que justamente, você falou, é mais caro que as pessoas imaginam e é mais difícil, né? Então, como que foi esse processo, cara? Quando você fala que fazer jogo é difícil, todo mundo fala que fazer jogo é difícil. Todo mundo fala, eu sei como fazer jogo é difícil. Mas difícil é só uma palavra, sabe? Quando você... eu nunca tinha criado nenhum projeto que tivesse demandado 4 anos da minha vida. Quando eu comecei esse jogo, eu tinha 23 anos, eu era um moleque. Hoje eu tô com quase 30. Então, assim, eu mudei muito como pessoa no meio do caminho e eu aprendi muito no meio do caminho. Foi meu primeiro jogo também, querendo ou não. No começo, eu realmente não tinha muita noção das coisas que eu tava fazendo e eu tava indo como o barco tava tocando. E acho que a parte mais difícil... tem várias peças, né, que formam uma empresa ali. Eu não sou eu não era o responsável por cuidar do time da Dumativa, né? Eu era o diretor criativo da parada. Então eu não era o responsável por contratar ou manejar a equipe. Isso quem faz é o CEO e o pessoal da Dumativa em si. Mas o escopo do jogo, só para dar uma perspectiva, tinha em média, durante todos os 4 anos de trabalho, a gente teve em média 20 pessoas na equipe ao mesmo tempo. Teve momentos em que, por exemplo, nos primeiros anos de desenvolvimento, você tem que fazer o esqueleto do jogo. Então parece que não tem nada feito. É só teste, código, só uns bonequinhos, uns blocos sem textura. Parece que não tá indo pra lugar nenhum. E bate um desespero, assim. Você fica, meu Deus do céu, esse jogo não começa nunca. Eu tô fazendo esse jogo há um ano e meio e não tem nada pronto. E a partir de um certo ponto, quando todo o esqueleto começa a ser montado, você começa a ver o jogo criar vida, parece que o negócio decola igual um foguete, assim. Tudo começa a acontecer ao mesmo tempo e todas as fases vão ficando prontas ao mesmo tempo. É até meio assustador ver o negócio crescendo. Então, assim, em média, o jogo tinha 20 pessoas, em alguns momentos teve 15, ou até um pouco menos, nesses estágios mais de teste, programação. Ali nos meses finais, né, logo antes do jogo lançar, que era quando tava tudo acontecendo ao mesmo tempo, a gente chegou a ter, acho que, umas 25 pessoas trabalhando ao mesmo tempo. E a Duma, ela não fez só o Enigma do Medo, né? Eles têm outros projetos simultâneos ali acontecendo. Eles estão desenvolvendo o Lenda do Herói 2 agora também. Eu não tô envolvido em nenhum outro projeto deles, mas às vezes a gente precisa de mais um programador essa semana aqui que tá apertado, puxa de outro projeto e deixa ele fazendo ali o que precisa ser feito e aí manda o programador de volta pro projeto que ele tava. Então, tem muito desse malabarismo, né, de projetos diferentes. Eu vi isso muito... Vi muito acontecendo, eu não era responsável por manejar isso, mas eu via isso muito acontecendo. Mas da minha perspectiva, como criadora da história, né? Eu escrevi toda a história e eu dirigi todas as áreas do jogo, todas as etapas até de criação de feature, de arte. Uhum. Eu tinha que aprovar tudo. A parte mais difícil é dizer não. É tipo, cortar ou tirar coisas que você tem muito apego. Porque quando você tá desenvolvendo uma ideia de um produto grande como esse... Pô, você vai pra 1000 lugares, assim. Eu escrevi páginas e páginas e páginas. Eu tinha 1 milhão de ideias mirabolantes, genial. Que eu achava, porra, isso aqui vai ser muito, muito incrível. Só que o escopo, uma hora, ele te segura. Eu falei, ei, calma aí, tá? Não dá pra fazer tudo isso. E aí você tem que começar a cortar.
e você tem que escolher prioridades. Eu sempre uso, por exemplo, uma coisa que sempre perguntam, é um exemplo que eu gosto muito, porque foi o exemplo que meio que me abriu os olhos, assim, lá no começo do projeto. A gente tinha a ideia, né? Tem um cachorro no jogo, você, obviamente, quer fazer carinho no cachorro no jogo. E o jogo tem essa mecânica que você recupera a sanidade ao fazer carinho no jogo. E então a gente desenvolveu essa mecânica de fazer carinho no jogo, só que o jogo ele tem essa parada de sprites 2D. Então todas as animações são desenhadas à mão e o jogo tem 8 direções, né? O bonequinho ele vira para 8 lados diferentes. Então para você fazer a personagem dar carinho no cachorro, você tem que animar ela dando carinho no cachorro de todas as perspectivas, de todos os lados, de todos os ângulos. Ou seja, você faz 8 vezes 8, porque você tem que... O cachorro tá aqui, ela tem que fazer carinho daqui, e aí o contrário também. E isso inflava o escopo de uma maneira astronômica, tipo, gigantesca. Aí chegou num ponto que era assim, ou a gente faz todas essas sprites dela fazendo carinho no cachorro, e aí a gente tem que lidar com o que acontece se você tá dando carinho no cachorro e um inimigo te bate. Ou os inimigos têm efeitos especiais, né? O inimigo te deixa lento. Ou o que você faz? A gente tem que programar tudo isso. Aí chegamos no ponto, se a gente for fazer todos esses esquemas aqui, a gente vai ter que tirar o mapa do jogo. Porque ou a gente faz o mapa, ou a gente faz lá fazer carinho em qualquer lugar. E aí é o momento de você escolher. E eu escolhi ter um mapa no jogo. E aí você só pode fazer carinho no cachorro em tapetinhos em lugares específicos onde você pode ir lá recuperar a sanidade. E aí, como a gente tinha essa limitação, a gente criou esses safe spots justamente pra você tomar dano de sanidade e aí você pode ir no tapetinho recuperar a vida. Então a gente transformou essa limitação numa mecânica pra compensar, né, a falta de poder fazer carinho no cachorro em todo lugar. Então, coisas que parecem tão simples e tão óbvias, tipo, por que eu não posso fazer carinho no cachorro em qualquer lugar? Porque isso é muito mais difícil do que parece. Isso tomaria meses de desenvolvimento que a gente poderia fazer coisas mais importantes, que foi o que a gente fez. Ficou sobrando muita feature, muita ideia, muito, sei lá, mapa, chefe, enigma, que vai ser colocado nas DLCs, eu presumo, mas que você imagina, por exemplo, que, cara, se a gente pudesse fazer a continuação, sei lá, ano que vem, a gente já teria material pra poder fazer? Ou a gente teria que começar tudo do zero de novo e tal? Do zero, definitivamente, não vai mais acontecer, assim. A gente tem bastante material que foi deixado pra depois, muitas ideias. Eu gosto muito de fazer puzzle, né? E a gente tinha muito mais puzzle no jogo, de fato. Teve muito puzzle que teve que ser cortado por questão de escopo mesmo, de tempo. E que são várias ideias que vão ser reaproveitadas no futuro. A gente tem 2 DLCs planejadas, né? Então são ideias que são realmente reaproveitadas pro futuro. Tem inimigos completos que a gente teve que também descartar, porque não dava tempo, eles estavam muito problemáticos no mapa ali, a gente teve que descartar, que provavelmente vão entrar nessas DLCs também. Com o tempo, assim, teve fases inteiras, por exemplo, o castelo, que é uma das áreas do mapa, a gente refez ele inteiro do zero. A gente tinha feito um castelo versão 1 lá em 2021, 2022, e a gente fez muitos testes e ele não tava bom, simplesmente não tava funcionando. Todo o sistema ali que a gente tinha montado não tava muito divertido de resolver. E a gente teve que descartar uma fase inteira que já tava feita. Óbvio que a gente não descartou por completo, né? Muitos assets de decoração, né? O conceito geral da fase continuou. Mas esse tipo de coisa acontece muito momentos. São sacrifícios que você tem que fazer. E se não tá bom, não tá bom. Você tem que aceitar e começar e refazer até ficar bom. É um trabalho que dói muito, mas tem que ser feito. Você falou de dificuldade de desenvolvimento e, obviamente, que eu acho que eu entendo melhor do que muita gente a dificuldade de desenvolver um jogo, porque eu trabalho com a indústria e converso com desenvolvedores, mas você tá num passo muito à frente do meu, que você fez o seu próprio jogo. E daí, como criador de conteúdo, no meu caso, né? Porque eu não tenho essa vontade, pelo menos não no momento, de dar esse passo de ir além do canal. Eu tô satisfeito com o que eu faço. Mas nessa mentalidade de criador de conteúdo, a gente tem uma vida muito rápida. A gente rapidamente consegue produzir o nosso conteúdo. Então, uma produção especial minha, no máximo, vai ficar 3 semanas em desenvolvimento e eu vou publicar um vídeo elaborado e rapidinho eu tenho feedback do público, mas considerando um vídeo de gameplay, uma live, o feedback é instantâneo. Como que foi pra você se transicionar, que você com RPG também você tinha um feedback rápido, pelo menos mais rápido do que com o jogo. Como que foi de repente você entrar nesse ciclo de
4 anos. E imagino que você, quando começou a desenvolver o jogo, você nem sabia quando que o jogo ia ficar pronto. Você podia imaginar que seria 2 anos ou 5 anos. Como que foi você? A gente achou que era 2 anos, assim, o escopo que foi apresentado inicialmente era... O escopo que a gente tinha planejado inicialmente era 2 anos, mas começou a chegar ali no segundo ano, né, no final do segundo ano, e o jogo não estava pronto. Simplesmente não estava pronto, e acabou que a gente foi percebendo no caminho que a gente tinha potencial de fazer uma coisa muito especial ali, mas a gente ia ter que atrasar esse jogo para isso acontecer. A gente poderia decidir ter rushado a parada e fechado ali no segundo ano, mas não ia ser nem perto do que o jogo é hoje. E teria sido uma decisão péssima. Com certeza as pessoas não iam ficar decepcionadas, elas iam receber o que a gente prometeu, mas ao mesmo tempo não teria o que aconteceu agora, né? Que as pessoas foram surpreendidas muito positivamente, e o que mais me deixa feliz de ler assim é que, pô, valeu a pena esperar, sabe? Esses 4 anos realmente valeram a pena. E aquilo que você falou, cara, eu descobri que fazer videogame é não digo um trabalho ingrato, assim, mas comparado com toda a minha vida, onde eu passava 2 semanas fazendo um vídeo, eu lançava um vídeo, e todo mundo, que legal esse vídeo, porra do caralho. Eu falava, essas 2 semanas valeram a pena. Passa 4 anos fazendo uma parada, e aí você lança o produto e você vê uma review que é tipo, esses devs pretensiosos, eu abri o jogo e tinha um puzzle no menu. Esses devs que acham que são artistas, não sei o quê. E aí ele fechou o jogo e deu reembolso. Eu falei assim, mano, o nome do jogo é Enigma. Tipo assim, o que você tava esperando que ia acontecer, tá ligado? Mas assim, de fato, o escopo da parada é muito diferente. E você tem que manejar suas expectativas bastante, assim, quando você trabalha com um projeto desse tamanho por tanto tempo. Porque é uma coisa que eu fico muito emotivo vendo as pessoas jogarem o jogo, assim. É muito difícil eu assistir alguém jogando e não chorar. Em momentos aleatórios, assim. Eu vejo, eu vejo qualquer pessoa jogando o jogo e aí ela lê uma carta e ela entende uma parada, um segredinho que a gente colocou ali. Pô, dá uma satisfação que é bizarra, assim. Você fica, pô, eu guardei isso por 4 anos, esperei 4 anos pra poder finalmente ver isso acontecendo. É muito gratificante, justamente pelo payoff, né, de tantos anos esperando pra esse momento chegar. Ao mesmo tempo que toda reação negativa dói muito mais também. Porque foram 4 anos e aí você vê uma pessoa meio que cagando pro esforço, não só meu, né, de toda a equipe, de todo mundo ali. Você vê uma arte, várias coisas que eu acho super bonitinhas e super únicas, assim, no jogo. E você vê uma pessoa jogando e fala, nossa, aqui ficou meio merda, né? E aí ela passa e é um comentário que, tipo... Eu já fiz esse comentário jogando várias outras coisas no passado, assim. Mas quando você tá do outro lado e você pensa na artista que passou horas modelando aquela paradinha e botando detalhezinhos escondidos e tal... Pra ver alguém chegar, olhar por 3 segundos, falar que tá uma merda e passar. Essa perspectiva nova que eu ganhei, eu sempre brinco que eu não consigo mais falar mal de videogame. Eu não consigo mais, não tenho mais coragem de jogar um jogo e falar isso aqui tá uma merda. Eu não tenho mais, porque eu sei o quão difícil é. E eu sei que quando uma coisa não tá boa, a não ser que seja uma parada predatória de uma empresa AAA que tá, tipo, vendendo loot box, sei lá do que, eu sei que alguém tentou fazer aquilo ficar o melhor que podia no escopo que tava. É muito difícil pra mim, depois de toda essa experiência, depois de todos esses anos desenvolvendo, ser tão crítico e tomar as coisas não como garantido quanto eu tomava, sabe? Agora, toda coisinha, toda surpresinha de um videogame é sempre, que legal que deu certo essa parada. Eu fico muito orgulhoso pelos outros agora, sabe? Quando você passa tanto tempo fazendo uma parada, você começa a sentir isso pelo trabalho dos outros também. É uma coisa que... Acho que é uma das experiências mais positivas que eu tive fazendo o jogo, assim. Todo o estresse e todas as crises de pânico que eu tive nesses 4 anos me deram essa empatia muito maior para os desenvolvedores de jogos, que me mudou completamente como pessoa e como criador, assim, sem dúvidas. Só para complementar um pouquinho, cara, então dentro do que você falou, que os comunicadores podem aprender com os devs, e o que você acha que dev pode aprender com comunicador? Existe alguma coisa, sabe, tipo... um ponto de vista, vamos dizer assim, né? Eu acho muito interessante isso. Você não vai mais falar mal de jogo porque você sabe o trabalho que deu, né? Respeitar o trabalho, mas existe alguma coisa que dá para os comunicadores aprendendo com os devs, além de respeitar o tempo que foi? Boa pergunta, essa é uma ótima pergunta. É muito interessante porque, da minha perspectiva como criador, né? No começo eu tava sempre pensando muito O meu guia criativo nos primeiros anos de jogo, principalmente...
era sempre imaginando um gameplay de uma pessoa jogando o jogo e, tipo, tendo essas experiências e essas surpresas. E era engraçado como isso conflitava muito com as ideias criativas da equipe, que pensava num jogo como um videogame e não exatamente nas reações que aquilo poderia causar nas pessoas. Um exemplo muito fácil disso é o próprio puzzle do menu. Se você for ler livros de game design, isso seria abominável. É tipo assim, não, você não pode simplesmente tacar um puzzle na pessoa antes dela jogar o jogo. Tipo, ela nem entrou no jogo, você tá fazendo ela resolver um puzzle. Vai gerar reações como aquele cara, né, que ficou bravo que tinha um puzzle no menu. E, ao mesmo tempo, era exatamente esse o sentimento. Eu queria causar essa surpresa, assim. Eu pensava muitas vezes nas reações e no momento que pegaria as pessoas de surpresa. Porque eu já tinha o meu conhecimento, né, de ser um streamer, de ser uma pessoa que ganhava vida jogando videogame, reagindo às coisas. Então eu sabia quanto reação às coisas são importantes. Agora, sobre o que um comunicador poderia aprender com game dev, eu tô pensando justamente o que mudou na minha perspectiva, né, de criação de conteúdo no futuro. Eu comecei a prestar mais atenção nos detalhes de... Uma coisa que sempre vem à minha mente é, a gente passa jogando jogos 3D, primeira pessoa, a gente passa por infinitos assets. Andando por uma sala, assim, você passa por uma sala, você vê... Você que sala bonita, aí você passa por 2 segundos e você vai embora. Eu lembro que eu tava jogando Elden Ring e tinha momentos que eu chegava em uma área, assim, de Elden Ring e eu parava pra só olhar o ambiente e eu ficava, mano, como esses caras colocaram tanta coisa nesse jogo? É tipo assim, quanto tempo levou pra modelar e colocar cada um desses elementos aqui. Só essa salinha que eu tô aqui, uma biblioteca aleatória, demorou, sei lá, uns 2 meses de desenvolvimento de uma equipe de arte e modelo 3D e tal. Quando você tá do outro lado, você realmente aprecia e você para pra prestar mais atenção nos detalhes. E dificilmente as coisas estão lá por acaso. A não ser que seja um asset flip, que a pessoa comprou os assets e só... comprou uma sala pronta e tacou ali. Tem muito jogo de Unreal, né, de terror em primeira pessoa, que é só asset comprado. Mas, no geral, os jogos, né, que são mais desenvolvidos por uma developer mesmo, né, e não são só esses asset flips. Prestar atenção nos ambientes, né, e na narrativa contextual de como um cenário foi construído, ele revela muitas coisas da história também. E tem vários jogos recentes que têm usado muito isso. O próprio Outer Wilds faz muito isso. Tem um jogo que é só sobre isso. É um jogo de mudança, não é Unpacking, é? Tem um É Unpacking, não é? Eu sei Eu acho que é. Eu não sei se é Unpacking, que é um jogo só sobre narrativa contextual. É só sobre... Você tem um cenário e você descobre uma narrativa ali através dos objetos que você tá montando. Esse tipo de coisa, né? Esses detalhes que não estão apontados pra você como um jogador, porque o que o jogo aponta pra você tem uma maçaneta brilhando pra você abrir aquela porta, tem uma luz, um holofote apontando pra você andar por aquele caminho. Mas, às vezes, você entra numa sala de uma casa e aí, se você analisar o quarto de um personagem, você vê que tem algumas garrafas caídas ao canto, e você vê que um lado da cama tá arrumado e o outro não, porque significa que numa cama de casal, uma das pessoas já morreu, por isso que só um lado da cama tá sendo usado. Esse tipo de detalhe na construção de cenários de um mapa é uma coisa que eu ignorava completamente antes de fazer o jogo. E depois que eu mesmo comecei a montar esses mapas, e eu mesmo fui lá e falar, já que esse personagem morreu aqui, essa lâmpada não estaria mais sendo usada, então esse abajur pode estar caído. Esses detalhezinhos que com certeza todo mundo que ama e quer contar uma história através de um mundo, sempre esconde. E é muito legal buscar esses elementos pequenos assim e ficar teorizando. Eu acho que o principal elemento, na real, agora concluindo, né, essa pergunta, a experiência mais positiva que eu vi de pessoas tendo com o Enigma do Medo foram as pessoas que pararam pra anotar as coisas e pararam pra tentar entender o que as coisas significavam. Um exemplo bom pra dar é a Maite. Ela fez um documento de 150 páginas de Enigma do Medo, onde ela anotava cada uma das coisas. E é muito gratificante como um criador vê alguém dando tanta atenção, com tanto carinho, assim, pra uma pessoa, sabe? Pra um produto que você fez. Ao mesmo tempo que pra ela, isso intensificou muito a experiência, porque ela entendeu todos os detalhes, ela sacou todas as nuances que estavam acontecendo, sabe? Eu vou até passar um bastidor, porque eu trabalho com a Maite, eu tava conversando com ela ontem à noite, ela disse que eu tava conversando com ela enquanto ela chorava por causa do jogo. Ela falou, eu não consigo parar de chorar, cara, eu nunca gostei tanto do jogo, porque eu falei que a gente ia gravar com você. Pô, deve ser muito gratificante mesmo. Muito legal. E é exatamente isso, assim, você prestar mais atenção, dedicar um pouquinho mais do seu tempo a tentar entender o que a história tá te contando, vai ser muito mais gratificante pra você
e pra quem criou o jogo e pra quem tá assistindo também. Não é à toa que, pô, hoje em dia bomba muito no YouTube esses canais de teoria, né, de over-análise, né, super análise de todos os jogos, que começou a ficar muito popular com Five Nights at Freddy's, né, lá em 2015, 2016, 2014 na real, Five Nights at Freddy's, né? Eu tava em Vancouver, então era 2014. Eu tenho essa referência na minha vida. Esses canais de teoria que crescem cada vez mais, porque o que acontece é que quanto mais você se dedica a tentar entender uma história, teorizar e juntar esses pedaços, mais gratificante é pra você jogando e mais gratificante é pra quem te assiste jogar também. Porque dificilmente você vai curtir assistir um gameplay de uma pessoa que tá cagando porque ela tá jogando e tá só querendo empurrar com a barriga e terminar logo. 1000 vezes eu não estar curtindo tanto o jogo, mas eu tô assistindo uma pessoa que tá obcecada, falando, nossa, que legal esse detalhe aqui, o que significa isso aqui que tá escrito, será que significa uma coisa maior? E mesmo que a pessoa esteja vendo mais do que existe ali, ainda assim é divertido essa super análise, né, essa analisar mais do que deveria, é mais recompensadora do que passar batido e não prestar atenção em nada. Só que é muito interessante que você falou que você consegue se colocar agora como desenvolvedor. Você lançou seu jogo, então é até difícil você criticar algo que você consegue se colocar no lugar de quem fez aquilo, né? Isso é, obviamente, empatia. Eu só ia mencionar que isso vem do amadurecimento e também do envelhecimento, porque quanto mais tempo passa, mais você consegue se colocar no lugar do outro. E pelo menos eu menos tento incomodar os outros em função de um conhecimento que eu adquiri com o passar dos anos, né? Eu às vezes vejo minha filha fazendo um barulhão e falo, você não consegue se colocar no lugar dos outros que você tá incomodando? Mas enfim, algo que me chama a atenção, falando especificamente de Enigma do Medo, é que ele tem um visual muito distinto, o que pra mim é extremamente importante em qualquer jogo, que ele tenha uma identidade visual. E no caso de jogo indie, isso é mais difícil de fazer porque você tem mais restrições, né, de orçamento, de tempo, de capacidade de construção visual mesmo, e no fim vocês entregaram algo que é muito único. Isso é algo que vocês conseguiram logo de cara, que vocês já tinham planejado, ou foi acontecendo? Era o nosso objetivo desde o começo. Não, a gente não tinha conseguido desde o começo, mas era o nosso. A gente tinha esse objetivo muito claro. Era um dos principais guias, assim, um dos pilares quando a gente estava fazendo desde o começo esse jogo tem que ser único. Ele tem que se destacar por ser único. É uma coisa que você bate o olho e você vai, isso aqui é Enigma do Medo. E isso é muito difícil numa indústria que, sai 10 jogos todo dia. Especialmente no jogo indie, né? Que apesar da gente ter um financiamento legal ali pra começar, não era tudo isso que as pessoas pensam. Então, a gente teve muito, muito teste. Esses primeiros 2 anos, assim, de desenvolvimento, era testando muita coisa. A gente tinha vários bonequinhos carecas, assim, era só uns cabeçudinhos sem skin nenhuma, assim, pra ficar testando proporção de cenário, né? O maior problema é a questão óbvia, né? Como é que a gente faz esses sprites 2D funcionarem num cenário 3D e não destoar muito, ou se destoar, como que fazer, né, essa discrepância ficar legal visualmente. E uma das coisas que ajudou bastante foi a questão da reação da luz. Luz é rei, assim, pra você setar o mood pra qualquer coisa, ambientação de qualquer coisa. E tem um jogo chamado Katana Zero que eu acho muito lindo. Maravilhoso. Assim, eu acho visualmente espetacular. Eu lembro que quando eu joguei, eu achava encantador, assim, quando você passava por baixo de uma lâmpada, você via a luz rebatendo no personagem. E aquilo dava uma profundidade pro cenário que eu achava maravilhoso. E eu queria muito aquilo no Enigma do Medo. Só que Katana Zero é um jogo 2D. Então é muito mais fácil fazer isso. Você bota um ponto ali e ele tem um círculo determinado que pega na outline da pixel art. Como é que você faz isso no mundo 3D? Isso foi muito, muito, muito teste. O nosso programador Brinjo, assim, quebrou a cabeça por meses pra gente conseguir fazer isso funcionar. E não só isso, mas também as pixel art têm sombra projetada, né? Se você não projeta a sombra no mundo, parece que você não tá nele. Parece que você é um PNG voando na tela. Então, fazer esses billboards, né? Que é a figura que fica sempre de frente pra tela, funcionar no mundo 3D foi uma luta. E achar essas proporções, mas a nossa diretora de arte, que é a Carol, arregaçou. Ela é muito, muito talentosa, e o estilo dela encaixou perfeitamente, assim, e eventualmente a gente conseguiu encontrar esse estilo visual muito único, que a gente tem muito orgulho de ter conseguido achar, assim. E aí depois que a gente conseguiu achar, era expandir, tentar, né, sempre explorar e achar, e fazer essas cenas já pensando como é que o personagem ia estar encaixado naquele ambiente.
Definitivamente é uma das coisas que a gente tem mais orgulho, assim, realmente... Existem jogos, né, no mesmo estilo, Octopath Traveler, muita gente compara até com Ragnarok, mas tinha essas referências, mas a gente também queria uma coisa que sentisse diferente delas. Eu sinto que uma das coisas que eu menos gosto no Octopath Traveler, por exemplo, é que tudo parece meio bonequinho, assim, tudo, pelo efeito, né, de Depth of Field deles, parece que todos os bonequinhos são miniaturas e tem umas sprites que são gigantescas, assim, com uma proporção bem diferente dos personagens. Eu não gostava tanto disso, e são caminhos diferentes que a gente seguiu pra Inimigo do Medo, e acho que a gente acertou bastante. Isso é uma coisa que eu gosto muito, e realmente fisga, assim, é o comentário que todo mundo fala. A coisa que a gente mais escuta sobre o jogo é essa mistura de 2D com 3D funciona muito bem. Se a gente voltar na era do Play 1, cara, o primeiro Resident Evil, né? Os primeiros 3 Resident Evils, a gente tinha modelos em 3D em cenários que são 2D. Sim. Eram feitos a partir de um cenário que foi criado no 3D, mas era uma imagem chapada 2D. Se a gente voltar lá atrás, Final Fantasy VII tinha cenários também 2D com personagens poligonais. E tem o oposto, né? O Xenogears do Play 1, que tinha personagens 2D em cenários 3D. E na época, isso tudo ficava muito coeso por causa das TVs de tubo, que dão aquela mesclada, né? Então eu vou jogar depois o Enigma do Medo no meu sistema que eu consigo colocar um filtro CRT. Eu acho que vai dar uma mesclada que vai ficar um efeito bem legal pro jogo. Essa é uma coisa que a gente discutiu bastante, inclusive. Tem vários shaderzinhos de coisas que você consegue adicionar, né? E a gente até é considerado colocar isso como uma opção, assim, pra você liberar, né? Você zera o jogo e você libera vários filtros. Acho que o Silent Hill novo, inclusive, faz isso, né? Ele te libera um monte de filtro de cor diferente. Não é uma coisa que eu descarto, talvez entre em DLC alguma coisa depois, mas definitivamente, eu fiz alguns testes já, eu taquei alguns efeitos de CRT, e outros shaderzinhos de Inimigo do Medo, e tem umas coisas que saem que são bem interessantes. A galera me zoa, que eu sempre falo, né, nos meus vídeos falando de jogo retrô, dos pixels adjacentes, que eles se mesclam. E isso dá um efeito muito característico e que era muito importante no desenvolvimento de antigamente, né? Se você olhar uma pixel art de antigamente num monitor atual, não representa o que se via na época. Exato. Eles, na época, já pensavam em deixar tudo mais arredondado pela característica da TV CRT. Eu sou apaixonado pelo assunto. Mas enfim, acho que o Davi ia falar alguma coisa. Eu queria continuar esse papo sobre referências, Selbit. Você chegou a mencionar já Silent Hill agora, mencionou Outer Wilds anteriormente, dá até pra ver que tem o personagem de Outer Wilds na tua parede e tal. Tem. E dá pra notar essas referências em termos de gameplay, em termos visuais, outros títulos como Octopath Traveler e tal, enquanto a gente tá jogando o Enigma do Medo. E aí, durante, né, o teste que eu fiz do jogo, eu joguei por algumas horas, cheguei a jogar 10 horas, não cheguei a zerar o jogo e tudo ainda, mas eu fiquei pensando assim, cara, é muito interessante ver como ele acertou direitinho, pelo menos pra mim, o feeling de Silent Hill. Eu tô jogando agora o remake, tá? Pra mim é muito essa pegada, apesar de visualmente falando, é um jogo diferente, né? Mas aí também me veio à cabeça, tipo, durante o processo de desenvolvimento, se passou pela cabeça de vocês, tipo assim, cara, eu sei os jogos que eu quero, digamos assim, me inspirar. Eu sei mais ou menos pra onde eu quero ir. Eu quero fazer mais ou menos um Silent Hill, eu quero fazer mais ou menos um Alan Wake, eu quero ir por esse caminho. Mas também eu fico imaginando, será que passou pela cabeça dele e da equipe de desenvolvimento que tipo de jogo a gente não quer ser? Tipo assim, que tipo de jogo a gente não pode correr o risco de ser confundido? Porque talvez isso afaste a galera ou isso fuja da nossa visão criativa, mas que às vezes por conta do visual acaba entregando. Vou dar um exemplo. Eu apresentei o Enigma do Medo para uma galera que eu conheço aqui que não é gamer nem de perto, e um jogo que eu acho que fez algum sucesso lá atrás e que ficou na cabeça de duas pessoas que me comentaram a mesma coisa, foi o jogo do Scott Pilgrim. E aí o cara bateu o olho e falou assim, é a cara do jogo do Scott Pilgrim. E eu falei Pode assim, crer. mas não tem nada a ver com o Scott Pilgrim. Nada, absolutamente nada. Então assim, eu fiquei com isso na cabeça. Será que teve, durante o processo de desenvolvimento, isso passou pela cabeça de vocês? Que tipo de jogo a gente não quer fazer? No geral, esse comentário do Scott Pilgrim é engraçado. Eu já vi ele acontecendo algumas vezes já. E ele vem muito do estilo da Carol, que é a nossa diretora de arte. Ela tem... O estilo dela não era muito virado pro horror. Não é que os portraits, né? Os portraits são da Rina, mas eles seguem um pouco o estilo da Carol também. Eles têm esse visual um pouco mais bonitinho, né? Os sprites são mais fofinhos, são cabeçudinhos, são bonitinhos. Eles têm muito carisma. Porque a gente não queria que os personagens passassem o peso que o mundo passa. A atmosfera, ela é pesada, ela é cheia de detalhes, tudo é 3D e é quase realista até um certo ponto. Enquanto os personagens, eles são mais carismáticos, eles são mais leves, né? Tem bastante piadinha entre a equipe principal ali. E a gente queria mesmo que tivesse essa discrepância de que você tá explorando um lugar que é meio macabro e meio tenebroso,
mas não é completamente gory, né? Não é uma parada ultra pesada. E você tem esses personagens mais leves. Isso é uma discrepância proposital. Mas sobre jogos que a gente não queria ser, desde o começo, eu queria muito impedir... todo o nosso design era baseado em knowledge gates, que basicamente são portões de conhecimento do jogador e não são exatamente bloqueios físicos dentro do jogo. A enorme maioria dos puzzles do Enigma do Medo, eles são puzzles que depois que você sabe como resolver eles, você não consegue rejogar, por exemplo, e esquecer como eles eram resolvidos. E você descobre que a maioria das ferramentas que você precisa para resolver uma situação, você já tinha, você só não sabia como usar ainda. Tunic é um pouco inspiração nesse sentido também. Todo puzzle que eu começava a criar, eu pensava, ok, o jogador já pode resolver isso, mas ele não sabe ainda. E aí depois ele vai ler uma nota que ensina que, essa ferramenta que eu tenho, na verdade, funciona de outro jeito também. E por causa disso, acho que o que a gente queria se distanciar bastante era o sistema de puzzle lock and key. Que é tipo, fechadura, tenho que achar uma chave. Achei a chave, aí eu volto lá, abro a porta, tem mais uma chave agora pra abrir outra coisa. Eu vou abrir essa gaveta que tá trancada pra achar uma chave pra abrir a porta que tava trancada do lado da gaveta. Assim, esse vai e volta, né, de essa parada meio point and click adventure games ali dos anos 90, existe ali até uma satisfação de você achar o item que você precisa pra levar pra outro lugar, mas eu sinto que não era a recompensa, isso não é uma recompensa investigativa, você não sente que você tá entendendo nada ao fazer isso. Você tá literalmente encontrando um item e levando do ponto A pro ponto B. E como o foco do jogo... Isso funciona em jogos, por exemplo, com Resident Evil tem muito isso. Mas Resident Evil, ele funciona muito bem porque no meio do caminho de achar a chave pra levar pra porta, você tem que manejar muito bem seus recursos, você tem um combate, você tem um monte de inimigo ali no meio do caminho, que você tem que ser mais estratégico em relação a isso, né? O combate faz muito parte dessa experiência. Enigma do Medo tem combate, e a gente tem um pouco desse manejo de recursos, mas não é o foco do jogo. O foco do jogo é o puzzle, é realmente entender o mistério, investigar, e os inimigos eles estão ali pra incrementar essa experiência, mas não ser o foco dela. A gente, no começo do desenvolvimento, até tinha essa ideia de você acha um item, pega o item e usa ele em outro lugar, mas a gente acabou descartando por completo, e os itens, tanto é que tem pouquíssimos itens que você de fato pega no jogo. Tem 3 itens que você consegue pegar e adiciona ao inventário da Mia. O resto é tudo questão lógica. É tipo, agora eu sei o que eu tenho que fazer lá porque eu investiguei e eu descobri e eu já poderia ter feito, mas eu não sabia como antes. E acho que essa pra mim é a grande graça da parada e é a magia, né, de jogar um jogo investigativo. É que a resposta já tava lá, você só tem que descobrir ela. Cara, você falou da parte visual do jogo, mas jogando o que mais se destacou pra mim foi a dublagem. Eu gostei bastante da dublagem, ainda mais nessa era que tudo é AI, né, inteligência artificial e tal. Queria entender um pouco do processo, né, o quanto você participou disso e, né, quem são os dubladores, claro, tá nos créditos e tal, mas falar um pouco desse processo e quão importante foi achar esses dubladores bons e dar esse destaque, né? Justamente por ser um jogo brasileiro, né, às vezes não tem tanto job assim, a não ser com os AAAs, né? Então, como que foi esse processo da dublagem, cara? Inclusive, acho que a grande magia do Enigma do Medo de por que funcionou tão bem é que não é nem dublagem, né? É voz original. A gente tava literalmente criando as vozes em português que foram dubladas em inglês e espanhol depois. E ter essa liberdade, né? A realidade é que a nossa dublagem é incrível porque os dubladores brasileiros são ótimos atores também. E eles têm, na maioria das vezes, eles têm que trabalhar com limitações muito pré-definidas de intenções de um personagem e um tempo de fala específico que já foi feito antes. Quando a gente começou a desenvolver e eu escrevi todos os diálogos do jogo, junto com o Joca que me ajudou a organizar tudo, que é o diretor de narrativa da Domativa, né? Ele, assim, tem sei lá, centenas de planilhas diferentes com códigos de... Cada linha tem um código diferente e tal. Ele é um gênio da organização. A gente já montou pensando que quando a gente fosse dirigir esses atores, a gente ia dar mais liberdade para eles para sentir que fosse orgânico. E quando a gente foi, de fato, dirigir os dubladores, a direção de dublagem foi feita por mim e pelo Fred, o Fred Mascarenhas. Ele foi o Casting Director, que chama. Isso, exatamente. Qual foi a etapa desde o começo pra desenvolver? Eu escrevi todos os diálogos, fiz todos os personagens, e aí, em uma reunião, eu apresentava e explicava o conceito de um personagem pro Fred. Esse personagem aqui, ele é meio apaixonadinho por uma menina, mas ela gosta de outro cara e tal, e ele é meio frustrado, mas ele também é um gêniozinho, pau. Explicava isso pra ele, e ele falava, deixa comigo então. Ele mandava... Ele ia atrás de dubladores, ele fazia testes de 3 a 5 dubladores diferentes,
e com algumas linhas de dublagem daquele personagem, e me mandava os arquivos sem nome. Ele só mandava os áudios pra eu escutar. E aí eu escolhia qual era a voz que mais encaixava com aquele personagem, que melhor tinha entregue, né, aquele teste. E a gente elencava essa pessoa pra fazer a dublagem completa depois. E a gente fez isso com todos os dubladores, né? E o Fred foi gênio ali em elencar todas essas vozes. E tinha momentos que era muito difícil, porque todo mundo é muito bom. Então você... às vezes um tinha um tom muito específico, mas o outro falava de um jeito que eu queria. E aí, quando a gente escolheu todos os dubladores, né? Os atores de voz original, a gente foi dirigir. E aí, mesma coisa. Eu e o Fred, a gente era quase dois opostos. Porque eu sabia exatamente o que aquela cena era e o que aquele personagem estava sentindo e o que ele estava falando. E o Fred, ele sabia traduzir o que eu estava pedindo em termos técnicos. Então, por exemplo, a gente ia gravar um momento ali com a Pan, a Mia, né, a nossa protagonista, e eu explicava pra ela, ó, nesse momento você tá sentindo isso, tá acontecendo tal coisa, você tá confuso em relação a tal coisa, e tenta buscar esse sentimento dentro de você e tal. Eu explicava pra ela ponto do que a Mia estava sentindo, e deixava ela atuar essas intenções. E aí o Fred entrava com, Pan, eu senti que você deu uma baixadinha ali, deixou um pouco mais rouca a voz nesse momento, você consegue dar uma levantadinha? Ele puxava muito esses pontos técnicos de voz, eu senti que você comeu uma sílabazinha ali que a gente pode regravar pra ficar mais limpo. Então, eu dirigi muito a parte criativa das vozes, eu dava muito essas intenções pros atores poderem atuar, né, e criar em cima disso, enquanto o Fred, ele ia muito pela parte técnica pra dublagem sair muito limpa e muito compreensível e da maneira que precisava pro jogo. E a gente fez isso, foi trabalhar com um elenco, assim, de sonho. Pô, eu cresci escutando as vozes que eu tava dirigindo ali todos os dias no meu jogo. Foi um sonho realizado, assim, todo mundo do elenco fenomenal. Não podia ter mais sorte de trabalhar com tanta gente talentosa. Eu queria fazer outra pergunta agora, dando um zoom out do game, Selbit, e falando um pouquinho sobre a parte de divulgação dele, né? Eu lembro até que a gente estava comentando sobre o fato de você ser comunicador, então a parte de comunicação, de divulgação também deve ter sido uma preocupação muito grande com você, né? E apesar de eu não ter acompanhado durante a execução dele, eu esbarrei no ARG do jogo. Né? E que foi muito elogiado, inclusive eu assisti a uns 5 ou 6 vídeos de pessoas não só teorizando, mas gente fazendo meio com análise geral da coisa, né, e explicando, né, as referências e tudo mais. E eu queria que você comentasse um pouquinho isso, porque eu imagino, não sei, mas imagino que você teve envolvimento direto com isso, porque honestamente eu achei a tua cara, tipo assim, se ele não teve envolvimento com isso, foi alguém que pensava muito parecido com ele, né, tipo. Sempre que eu tenho algum projeto grande, algum lançamento grande, eu costumo fazer esses ARGs, né, esses ARGs, pra quem não sabe, são aqueles enigmas bem parecidos com o que eu falei ali de Not Prom e tal. Você, no trailer tem um código escondido, você acha esse código que te leva pra uma imagem secreta, e aí essa imagem leva pra um outro código, e você fica achando várias referências do jogo assim. Eu montei uma equipe de 4 a 5 pessoas ali pra montar esses puzzles comigo, e a gente sempre gosta de fazer os RGs, e esse RG do Enigma do Medo foi o maior que a gente fez até agora. Ele era gigantesco, assim, durou um mês mais ou menos. É muito legal porque o RG, ele começou antes do jogo, um mês antes do jogo sair, e aí ele levou até o trailer de anúncio da data, e o RG continuava dentro do jogo, e tem até uma partezinha depois do jogo que o pessoal descobriu, e aí agora finalizou tudo, e a gente, né, preparou umas artes especiais, uns pôsteres, assim, pra quem concluiu o RG. Mas toda essa questão de divulgação, você até mencionou, né, como comunicador, assim, com certeza é uma coisa que eu tava muito focado, né, e pensei em várias estratégias e maneiras de qual seria o melhor approach pra gente colocar o nosso budget de marketing, que não era o maior do mundo, né. E no fim das contas, a gente tinha uma escolha muito clara ali pra fazer, né. Ou a gente podia investir tudo pra tentar botar um trailer no The Game Awards e gastar todo o nosso dinheiro em um trailer só em um evento grande desses, ou a gente poderia marketar o jogo pro Brasil, que me pareceu a decisão mais correta, e é uma coisa que eu acho que a gente acertou bem ao fazer isso, porque é um jogo que foi financiado por brasileiros, é um jogo que é um jogo brasileiro completamente, né, de todo mundo da equipe. A gente nunca tem um lançamento focado no Brasil, assim, a não ser que sejam AAAs que investem pra colocar aqui também, mas eu sentia que fazia muito mais sentido a gente apresentar esse jogo pro Brasil primeiro e poder depois que essa comunidade, né, e esse alcance do jogo
já tá aqui, né, no Brasil, a gente começar aos poucos e mais organicamente alcançando o público lá de fora, que é exatamente o que tá acontecendo agora. A gente teve um boom gigantesco quando o jogo saiu. A gente quebrou recorde, né, de jogadores simultâneos para um jogo brasileiro. Quando saiu o jogo tava com mais de 11 mil pessoas simultaneamente jogando ele. Para um jogo single player, independente, assim, isso é muito. Ver as reações, assim, e toda a comunidade que se juntou ao redor do jogo deixa a gente muito orgulhoso. E só o alcance que a gente já teve no Brasil já é muito gratificante. E ver aos poucos, assim, cada vez mais criadores estrangeiros falando sobre o jogo, fazendo vídeos explicando a história do jogo, streamers gringos jogando, pessoas fazendo TikToks em outras línguas, assim, né? E edits do jogo, fanarts de pessoas estrangeiras. É legal ver como aos poucos isso vai tomando forma. E, no geral, jogos independentes, eles crescem nesse escopo mesmo. Dificilmente o jogo indie sai e é estourado, a não ser que seja Silksong, né? Que já é um jogo que tá super aguardado. Mas a maioria dos jogos, eles têm esse lançamento mais lento e eles vão crescendo cada vez mais. E é muito, muito legal ver como os brasileiros, a gente é muito carismático na internet. Então, a gente tem esse costume de realmente falar muito e divulgar muitas coisas que a gente gosta. E isso tem funcionado bastante, assim. Muitas pessoas têm recomendado o jogo para criadores gringos e tem mandado assim, joga esse jogo aqui, é legal e tal. Justamente por ter esse amor, né? E por ter esse carinho, essa conexão com o jogo. Que acho que vem muito do fato da gente ter dado tanta atenção ao Brasil e ter justamente feito esse lançamento focado no Brasil a princípio. Então essa foi a nossa estratégia geral, assim, que era muito mais um agradecimento, né, e recompensar todo mundo que fez esse jogo ser possível em primeiro lugar aqui no Brasil. Cara, você falou do enigma do menu, eu sou um dos trouxa que ficou parado lá. Tá ligado? What is it? Que isso, tá ligado? Eu confesso que eu tive que olhar nosso queridíssimo Alanzoca e o que ele fez, tá ligado? Eu falei, não. E é mais simples do que parece. Sim, não, mas só me deu uma ansiedade, mas achei muito interessante, não é que me irritou. Deve ter gente que talvez falou, mas aí é bobo, tá? Eu queria entender justamente do processo criativo, né? De criar puzzles, criar enigmas, como que você, tipo... Vocês sentam numa mesa, vocês ficam, tipo... Você falou de Lost, né? Teve outras bases e referências. Eu fico imaginando vocês sentados numa mesa, ou você sozinho, né? No teu momento. E deve ser muito interessante, né? Você poder executar isso, ver depois e, de fato, serem bons puzzles, né? Como que foi tudo isso, cara? Fazer puzzles... Tem uma frase famosa, né? Que, tipo, fazer puzzle difícil é muito fácil. O difícil é fazer puzzle fácil. Porque às vezes você acha que você colocou os elementos óbvios ali, é só, por exemplo, é só clicar no que tá vermelho. Mas tem tanta informação visual, é tanta novidade pro jogador, que ele vai muitas vezes achar, o sangue tá ali pra decorar e os botõezinhos fazem notas musicais, então deve ter alguma coisa com a música. Quando você tá vendo pela primeira vez um menu cheio de informação, realmente você consegue às vezes focar. Tem pessoas que podem focar direto na coisa certa e tem outras que vão focar em outro elemento e só depois percebem ali as manchinhas de sangue. No geral, é muito teste. Todos os puzzles que estão no jogo já tiveram uma versão muito mais difícil do que eles estão agora. E depois de testes, a gente foi achando onde o pessoal tava engasgando, onde que tava o pessoal ficando preso, e aí você adiciona uma pista aqui, uma pista ali. Então, é muito sobre montar um puzzle, pelo menos o jeito que a gente fez esses puzzles ao redor do jogo. A gente montava uma versão inicial que era bem difícil e via o que as pessoas tiravam dessa ideia. E aí, baseado na reação das pessoas, onde, tipo, não entendi o que esse botão significa, não tô entendendo. Eu aperto isso aqui e não tá fazendo nada, o que tá acontecendo? A gente conseguia implementar esse feedback e botar um som específico pra mostrar que ela tava errada. Tem alguns puzzles, inclusive, os puzzles mais difíceis do jogo, eles são propositalmente brute forceáveis. Porque, apesar de ser um jogo de enigma, às vezes você resolveu 2/3 de um enigma e você tá meio frustrado com a última parte e você só queria continuar logo porque você meio que entendeu já, mas não tá se divertindo tanto. Propositalmente, então, os puzzles mais difíceis do jogo, eles são senhas que você pode brute forcear. Tirando alguns elementos específicos. Tem alguns... o game designer da Duma é o Daniel Ximenes. A gente sempre batia muito porque ele é um cara muito estudado de game design, né? Ele leu muitos livros e ele é uma Wikipédia, assim, uma máquina de design teórico. E eu sou o contrário. Eu fico sempre tentando fazer umas paradas mirabolantes por fora, assim.
tentando quebrar a expectativa do jogador, fazer uma parada que ele não espera, fazer uma coisa que não existe em nenhum outro jogo. Tava sempre tentando fazer essas coisas, e óbvio que isso conflita, né? Se não existe em nenhum outro jogo é porque não é bom, tecnicamente. Tecnicamente, se não foi feito antes, tem um motivo. Era esse sempre o conflito. Ao mesmo tempo que eu falava, sim, mas é legal porque é único. Então a gente sempre ficava nesse vai e volta. Então tem especificamente 3 puzzles no jogo que eles são os puzzles mais difíceis e eles são uma barreira pra muita gente. E é proposital que é assim. São os últimos puzzles do jogo pra você resolver ali. E eles é um momento onde ou é 8 ou 80. As pessoas, quando elas finalmente resolvem esse puzzle, são sempre 2 reações. Ou a pessoa manda eu me fuder e ela fica muito puta comigo. Ou ela fala, nossa, essas foram as coisas mais legais que eu já fiz. Então é sempre um desses 2 lados. E essa reação extrema é exatamente o que eu queria. Era exatamente o que a gente tava buscando. Essa surpresa, né? Essa quebra de expectativa do jogador é muito recompensadora. Então, no geral, a maioria dos puzzles foi muito teste e polimento pra polir ali, pra até ter uma experiência certinha. Mas esses puzzles finais realmente foi uma coragem. Botamos na coragem e na decisão criativa mesmo de... Sim, é difícil. Sim, é meio maluquice. Mas é muito recompensador quando você descobre. E também ajuda a deixar o jogo único assim. E sempre... Quando a gente perguntava pras pessoas o que você mais gostou do jogo e o que você menos gostou. Esse puzzle ou tava no mais gostou ou no menos gostou. Sempre as pessoas comentavam isso. Que era muito interessante. Mas isso em termos de game design, se a gente olhar... Eu amo os jogos da From Software, né? Uhum. E se você olhar, todo jogo da From Software tem o seu cenário, que é aquele cenário, cara, tipo é Blight Town, sabe? Que é aquele cenário que, assim... Cara, é uma dor de cabeça, mas a tensão que ele constrói é importante pra quando chega o alívio da tensão também. Exatamente. Sérgio, eu tenho uma pergunta pra te fazer, que na verdade não foi nem eu que fez, foi um aluno meu. Eu sou professor universitário, quem escuta a gente aqui do debate sabe disso, porque eu falo bastante. E antes de estar aqui te entrevistando, eu fui conversar com eles dizendo assim, vou conversar com o Selbit, não comentem por aí, não vazem a informação. E assim, vários ficaram mega empolgados. Tipo, caraca, meu Deus do céu, inclusive ganhei vários pontinhos por sua causa, muito obrigado em relação a isso. Já te coloco. Mas aí eu joguei aquela, cara, eu quero que vocês façam uma pergunta a ele também, então digam aí uma pergunta pra fazer e tudo. E aí uma delas chegou pra mim e falou assim, fala o seguinte pra ele, eu assisti lá a entrevista que ele deu pro Flow e ele falou de Alan Wake, que é um jogo que ela curte bastante. Você falou que Alan Wake pra você era um jogo AAA com alma indie. Uhum. E que pra mim, assim, o Enigma do Medo, ele é um jogo indie com alma indie, assim, ele é bem fechadinho nessa proposta. Mas aí ficou essa dúvida, que foi a dúvida dela também, qual é o tipo de jogo que você quer construir daqui pra frente, assim? É ainda continuar fazendo um jogo indie com alma indie? Ou é, quem sabe, perseguir um Alan Wake desses da vida, assim? Um jogo AAA com um budget maior, com um escopo gigantesco, mas que mantém ainda essa alma independente? Porque eu imagino que você ame esse aspecto do jogo. Acho que até você elogiou a equipe de desenvolvimento, né, o pessoal da Remedy por conta de Alan Wake ser desse jeito. Então, é isso que você enxerga pro futuro do teu elemento criativo, de você como diretor criativo de um próximo jogo? Uma das coisas que eu me segurei muito, se eu pudesse dizer que a única coisa que eu me arrependo assim no jogo é que eu tirei muitos elementos que eram esquisitos dele. Eu gosto muito de jogo esquisito, eu gosto muito de jogo estranho, eu gosto muito de jogo que tem umas coisas meio desconfortável, meio... O que tá acontecendo? Não tô entendendo nada. O Enigma do Medo, ele é um jogo que ele é muito construído dentro daquele mundo ali e dificilmente ele quebra muito as regras que ele determinou pra você como jogador, na construção do mundo mesmo, né? No universo que você tá andando pra lá e pra cá, nos ambientes que você explora. Então, tem poucos momentos onde você tá jogando Enigma do Medo e você fala, isso é esquisito, propositalmente. Se eu tivesse... um sonho, assim, nos próximos projetos, né? Eu quero fazer coisas mais esquisitas, mas também consegue conquistar um público mainstream, assim. E é nisso que Alan Wake, pra mim, faz com uma maestria excepcional. É um jogo extremamente esquisito. É um jogo que tem umas decisões criativas muito estranhas, propositalmente estranhas, e que é isso que faz um jogo ser tão único, sabe? Tem aquele setor que você tá jogando e você fica, mano, que caralho é isso que eu tô jogando? Como que isso foi feito? Por que essa sequência inteira, como que isso entrou no jogo? E é exatamente essas sequências que ficam marcadas e todo mundo ama e lembra e são tão aclamadas, porque é isso que deixa essa alma de indie, assim. Você claramente vê todas as bizarrices que estão na cabeça do Sam Lake
sendo traduzidas ali dentro do jogo. E é muita coragem colocar isso, porque com certeza vai ter uma rapaziada que vai jogar e vai achar horrível. Nossa, que merda, o que é isso? O cara tá dançando no meu jogo, não faz o menor sentido. Mas eu acho que esses momentos, assim, essas decisões que fazem jogos como arte serem a melhor mídia pra isso. Porque é uma plataforma onde inclui todas as outras mídias, né? Inclui visual, música, e você ainda faz parte daquela experiência de alguma forma. Pra mim, não existe mídia mais mágica do que videogames pra você se expressar ou contar uma história. Se eu pudesse escolher, eu ia... Meu próximo projeto, se for acontecer o que eu quero muito, quero continuar fazendo jogos, é um jogo que vai ser talvez um pouco mais estranho, mas tentar apresentar isso de uma maneira que ainda assim fisgue pessoas desavisadas e talvez essa estranheza venha no meio do nada e pegue de surpresa. Assim como o Alan Wake faz também. Acho que isso funciona muito bem. A quebra de convenções é algo que eu acho que é muito válido em qualquer mídia. Quando você quebra a quarta parede ou quando a sala segura em que você salva o jogo tranquilo, de repente é destruído e entra um inimigo, sabe? Eu vi um corte seu, aliás, acho que foi na entrevista que você deu pro Flow, que você fala de games como arte, e eu super concordo, acho que você teve uma fala muito interessante ali, você se expressou muito bem, né, defendendo games, não só como uma simples arte, mas que é a melhor arte de todas. Eu queria só fazer um complemento que, assim, eu vejo muito potencial em livros também, simplesmente porque o livro ele não tem a barreira tecnológica. Você escreve e dentro da mente de cada um você tem a sua construção daquele mundo, né, então... Num filme é muito difícil você construir algo, porque você precisa filmar aquilo e depois fazer os assets. O livro, ele não tem limites também. Então eu sempre fico naquela, putz, livro é incrível e jogo é incrível também. Sabe uma coisa que livro tem muito, acho que é o principal conector dos dois, é que os dois são interativos de certa forma. Então, você quebrar a mídia do livro, às vezes você pedir pra pessoa pular uma página, ou ela gira o livro de alguma forma. O que você não consegue fazer tanto, por exemplo, com um filme ou uma música, né? Você não consegue pedir pra pessoa pular uma parte da música e depois voltar, essa interação acho que é o que deixa essas mídias tão mágicas, né? Tão interessantes. Tem um livro que o Ximenes, né, do Dumativo Game Designer, me deu de presente. Eu não sei se ele tá aqui, eu não vou conseguir achar, mas é um livro que eu acho que o nome dele é S, e é basicamente um livro que é um mistério, onde em todas as páginas dele, ele tem várias anotaçõezinhas, assim, como se outras pessoas tivessem pego esse livro antes de você, e elas começaram a conversar pelas próprias páginas. E você tem essa experiência onde você pode ler o livro em si, você pode ler os comentários que as pessoas fizeram e tentar entender a conversa. E a história do livro tá conectado com o que eles estão conversando, porque a ideia é que esse livro foi escrito por um autor misterioso que ninguém sabe quem é, e essas pessoas elas estão conversando nas páginas do livro, tentando descobrir quem é esse autor. Então, por exemplo, a ideia é que ele pegou o livro, escreveu, aí botou de volta na biblioteca, essa pessoa foi lá na biblioteca, pegou o livro e respondeu, e aí botou na biblioteca de novo, e fica meio essa conversa de WhatsApp, assim, nas bordas da página do livro. E você pode... E aí no meio do livro tem umas páginas que caem, uns documentos e uns... eu achei esse jornal aqui. Daí tem, tipo, o jornal na página. Esse sentimento, né, de você estar literalmente investigando o livro que você tá lendo, não só consumindo aquela história, pô, é muito único. Eu acho muito do caralho. É uma das grandes inspirações, assim, um dos livros que eu mais me diverti. Eu ainda não terminei de ler, inclusive, eu ainda tô lendo ele. Mas é uma experiência tão única, assim, de você, de fato, poder interagir com essa história. E eu acho que isso é um grande ponto criativo do Enigma do Medo, assim, é tentar usar o fato de que o jogo é controlado pelo jogador como um elemento principal. Por isso que, depois da primeira área, o jogo é aberto. Você vai pra qualquer lugar, se você souber o que fazer, você já zera o jogo ali na hora. Não ter uma ordem pra consumir um produto, eu acho um elemento muito legal e muito interessante, porque vai ser uma experiência diferente pra todo mundo. E essa experiência vai ser guiada só pelos seus gostos pessoais. Se você gostou mais de uma parte da narrativa, você provavelmente vai seguir ela primeiro e tentar entender o que ela tá querendo dizer. E aí você vai, no meio desse caminho, achar várias menções a outras coisas que aí você vai investigar depois e vai entender o que estava sendo mencionado. Por isso que eu acho que experiências não lineares em videogames são sempre muito, muito mais poderosas pra mim. Eu não falo nem de mundo aberto. Eu não acho que uma experiência precisa ser mundo aberto pra ser não linear. Eu acho que a não linearidade é a maior ferramenta que os videogames têm acima das outras mídias. Pelo gosto do Cellbit, pelas coisas do que eu conheço dele, tanto no pessoal quanto
no público, eu ia dar uma sugestão, porque eu acho que eu nunca sugeri pra ele, especificamente, o The Machine de Game Boy. Eu sou fanático por esse jogo. Ele saiu em 2022. Ele foi o meu jogo do ano em 2022. Pra mim, ele bateu Elden Ring, ele bateu God of War Ragnarok. Sim, é maravilhoso esse E jogo. dá pra você jogar no emulador. Se você quiser, eu te mando a ROM depois. Eu tô vendo aqui. O meu jogo do ano 2022 foi Tunic. Gostei Tunic muito é do maravilhoso também. E também, mesma vibe, não linear, você explora, é muito, muito incrível. Eu vou dar um toque no desenvolvedor, depois se você quiser eu aviso pra ele, eu passei o jogo pra um amigo meu, tá? Ele vai falar, beleza. A gente foi lá em Montreal no pessoal da Retromod, eles deram um Game Boy, eles fazem Game Boys atualizados, modificados e deram um jogo pra mim também. Foi um jogo sobre capitalismo, basicamente, tem 60 finais diferentes, né? Um jogo super complexo pra Game Boy, então vale a pena. É incrível a história, eu acho que você vai gostar bastante pelo que eu conheço do teu gosto aí. Eu lembro que eu vi alguém falando sobre esse jogo na época, mas eu não joguei. O Edu fez Deve um ter reel. sido eu, cara, só eu. Só ele. Só eu falo desse jogo. Só ele. E galera, é isso. Eu espero que vocês tenham curtido mais esse episódio, mas fica por aqui porque eu ainda vou abrir o espaço para o Selbit falar o que ele quiser, porque foi bem legal tê-lo por aqui, assim. Eu confesso que eu tenho uma felicidade enorme de ver o sucesso que você teve, não só como criador de conteúdo, mas por você ter transcendido e ter criado esse universo, tá fazendo sucesso com isso. A minha esposa, ela é assim, muito fã de você como pessoa, porque ela sempre fala isso, ela sempre fala, tipo, nossa, o Selbit sempre foi tão educado comigo e tão prestativo, eu gosto muito dele. Eu falo, não, eu te entendo, porque é da natureza dele isso. Então, saiba que você é muito querido, eu fico muito feliz pelos teus sucessos e abro, assim, o espaço só pra você falar qualquer coisa que você queira e fica aqui o meu agradecimento pela presença aqui no debate também. Eu que agradeço, pra mim é até emocionante escutar isso vindo de você, né, Edu? Você sabe, já te falei isso várias vezes, mas quando eu tava na 8ª série, sei lá, eu assisti os seus vídeos, lembro de ver você jogando COD falando que tava pensando em se mudar pro Canadá e fazendo um vídeo de listinha de por que você tava querendo se mudar pro Canadá, e hoje a gente tá aqui, né, colegas de trabalho, muito gratificante, me deixa muito emocionado de ver esse carinho que você, que essa Sapeca tem. Então, muito obrigado por terem me convidado. Obrigado, Pandep. Obrigado, Davi. E muito obrigado a todo mundo por ter assistido, todo mundo que jogou o jogo. Isso pra mim, porra, é o mais importante. Foram 4 anos de trabalho e ver a reação de todo mundo, assim, ver a reação de como deu certo, sabe? Porque é aquilo que eu tinha até comentado mais cedo. Teria sido uma loucura ter trabalhado por tanto tempo e não ter recebido todo esse carinho. Eu não sei como seria a situação, mas eu, graças a Deus, nunca vou precisar descobrir. E é muito interessante também, né? Eu quase nunca ia em podcasts ou em conversas assim, porque eu sentia que eu não tinha nada pra falar. Eu não tinha nada pra dizer, porque eu era só um moleque fazendo conteúdo de videogame na internet. E agora eu finalmente sinto que eu tenho um pouquinho a dizer, né? Um pouquinho compartilhar dessa experiência. E é muito legal saber que tem tanta gente interessada a escutar também. Então, muito obrigado de coração pelo convite mais uma vez. E muito obrigado a todo mundo que assistiu. Tamo junto. Valeu. Valeu. Valeu.